Avivamento, bom dia para todos vocês, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Como que vocês estão? Shalom, 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 sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Como que está a expectativa do seu coração? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Shalom, shalom, shalom. Aleluia. Que madrugada poderosa. Como está a expectativa do seu coração? A 1000 por hora? Por causa da conferência? Gente, o que vocês estão me mandando? Aposto, eu tô sonhando, eu tô isso, eu tô com muita expectativa. E eu tive uma visão, eu tive um sonho. Gente, eu sei, é assim, de agora pra frente só vai aumentar essa expectativa, amém? Vai se posicionando, já vai anotando tudo que você precisa levar pra conferência, tá? Nós já estamos em contagem regressiva, tem que levar uma ceia, tá? Pra você, por mão. Nós ceiamos todos os dias na madrugada, então se você chega na quinta-feira, nós vamos ceiar de quinta para sexta, de sexta para sábado, sábado para domingo. Então são 4 dias intensos, desde a quinta-feira até o domingo. Cada dia você vai viver ali uma experiência. Eu sei que tem gente que só chega na sexta de manhã, mas mesmo assim você vai viver algo ali sobrenatural, poderoso, profético, amém? Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Hoje é Êxodo 22, o que você não pode esquecer? Roupinha de frio. Não precisa levar um monte de roupa de frio, leva uma calça térmica, um moletom, é o suficiente, porque lá dentro da plenária você pula, você corre, você dança, lá você não vai ficar usando roupa de frio, certo? Lá você não vai usar, você acaba levando, às vezes você vai de moletom pra plenária, daqui a pouco você tira, porque você vai ficar fritando na unção, mas na madrugada você vai precisar. Leva uma manta para você forrar o gramado, para você sentar, certo? Porque, querendo ou não, tem, né, amor? Neblina, né? Orvalho. O orvalho. Isso. Né? Querendo ou não, tem o quê? Tem esse orvalhozinho ali. Vai ter fogueira lá, com certeza, tá? Gente, na quinta noite vai ser estrondoso o que Deus vai fazer, certo? Então, se você vai estar desde a quinta-feira, o culto vai começar às 7 horas em ponto, na sexta-feira, na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, o culto começa às 7 horas em ponto. Em ponto. Então, não é dentro da plenária, o culto é fora, no gramado onde a gente faz a oração da madrugada. Na quinta-feira, é fora. Então, é poderoso, né, amor? Sim, sobrenatural. Sobrenatural. Então, na quinta-feira, já vai estar sobrenatural. Vai dar pra acender a fogueira na quinta também, né, amor? Será? Provavelmente, cara. Vai ser sobrenatural. Na quinta-feira tem ato profético. Na verdade, a abertura profética é feita na quinta-feira. Amém? Então, vocês se preparam. Ano passado, teve o nardo, né? Eu fiz a abertura, quebrando o jarro do nardo. Esse ano tem outro ato profético poderoso. Meu Deus, nós vamos fritar demais. Meu Deus do céu, vai ser muito poderoso. Muito, muito. E eu tô achando que esse ano a apóstola vai fritar. Eu? Porque o ano passado a senhora não fritou porque você ministrou, né, É. apóstola? Você fritou o povo, vamos dizer assim, foi usado pra fritar. Mas esse ano eu tô achando que... Esse ano... Não, esse ano tá tudo sob controle do Espírito Santo. Nosso apóstolo tá vindo, nossa apóstola. Ano passado, aquele ato profético me quebrou forte. Esse ano, Deus já me deu o ato profético. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uau. Gente, vai ser sobrenatural. O que mais que eles não podem esquecer, amor, de levar? Mantinha pra forrar na oração da madrugada, Quem ceia. é do coletivo, gente, igual já foi falado, né? Vocês têm que levar as suas roupas de cama. Ah, sim. Você que está na hospedagem coletiva. Isso, porque não tem. A hospedagem coletiva, você vai precisar levar um lençol para forrar ali a caminha do solteiro. Você que vem de avião, você pode estar alocando lá na estância. Então, ó, prestem atenção. A hospedagem coletiva, ou você leva um lençol, uma cobertinha, um travesseiro, toalha, ou você pode estar locando essas coisas lá, que acho que é R$20, né, amor? Não, é Não? mais.
É um pouquinho mais. Se eu não me engano, a de inverno, né? Que tem uma mantinha, um cobertorzinho, é algo em torno de, acho que R$65, se eu não me engano. Uhum. A de verão, que é só o lençol, é um pouco mais barato. É uns 45, mais ou menos. Hi, David Gava. Hi, profeta. Olha aí o profeta, gente. Esse homem aqui, o David Gava, vai estar conosco na conferência. Vai ser um estrondo. Vai ser sobrenatural. Nós estamos esperando você, David. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Então, gente, na hospedagem coletiva, não tem roupa de cama. Então, só hospedagem coletiva. O resto das hospedagens tem, né, amor? Tem. As demais hospedagens tem roupa de cama, tem tudo. É só na coletiva. Então, ou você leva ou você aluga lá. Se você vem de avião, não quer trazer tanta coisa, compensa você alugar lá e você não tem trabalho. Amém? Então, o que você não vai esquecer? Uma mantinha, uma calcinha, uma calça térmica. Amém? Então, gente, não percam, porque esse ano tá demais. Esse ano vai ser uou. Feche os olhos de vocês. Vamos estar orando para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, Pai, quero te glorificar, te agradecer, te bendizer, exaltar o teu santo nome. Pai, toda honra, toda glória, todo poder e exaltação a ti. Obrigada, Deus, por essa madrugada. Obrigada, Pai, por esse dia, Senhor Deus, a qual o Senhor nos dá. Pai, obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, no nosso meio. Senhor, eu consagro a vida de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está na madrugada. Pai, fala conosco, Pai, de uma forma profética e poderosa, Pai, no devocional de hoje. Eu me submeto, Pai, à presença do meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu te amo. Nós precisamos de ti, Espírito Santo, para revelar tudo aquilo que está por detrás das letras da palavra. Obrigada, Senhor, por mais uma madrugada. Toda honra, toda glória e toda exaltação somente ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Então, bora começar. Abra comigo em Êxodo, capítulo de número 22. Amém? Aleluia. Então, vamos lá. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão pagará 5 bois para cada boi roubado e 4 ovelhas para cada ovelha roubada. Olha só. Isso daqui também, o ladrão roubou, ele tem que pagar 5 vezes aquilo que ele roubou. Por isso que eu falo, queridos, todo dinheiro mal adquirido há um acerto de contas, tá? Então, tudo aquilo que o diabo fomenta ilicitamente uma pessoa adquirir vai ter um preço, tá? Não sei se você entendeu, mas o que eu quero pegar aqui do profético com você? Se aqui na lei falava que quando o ladrão roubasse um boi, ele tinha que restituir com 5, o que quer dizer? Que aquilo que é mal adquirido vai ser tomado, tá? Ó, se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio, mas se isso acontecer durante o dia e a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio, o ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha e um animal for encontrado em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais ou suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido ou a plantação pronta para a colheita ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens ou a um vizinho para que este os guarde, eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas se o ladrão não for pego, o dono da casa
comparecerá diante dos juízes, para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos, em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes comparecerão diante dos juízes, e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa, o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento que não roubou do Senhor, fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal, e o dono aceitará o juramento, e não será exigido pagamento algum. Mas se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Eu quero que vocês entendam que todas essas questões eram as questões que Moisés resolvia entre o povo. Então, esses B.O. tudo que o povo, essas demandas todas que chegava para Moisés, muito era isso. O fulano pegou o meu boi, o fulano pegou o meu cordeiro, que não sei o que sumiu. Então, os juízes, quem que são? Aqueles, né, que julgavam ali junto com Moisés. Então, para que servia essas leis? Para trazer direcionamento, tá? Porque imagina, gente, nós estamos falando de um povo nômade. O que é um povo nômade? Um povo que não tem terra ainda, um povo que está andando, acampando aqui, acampando ali. Então, não é uma civilização que está plantada num local, não, tudo certinho, não. É um povo que está migrando de um lugar para outro. E cada lugar que eles chegam, né, tem uma cultura. Então, eles estão estabelecendo aqui o quê? A ordem, a administração, como que vai ser, o que faz, se acontece isso, se acontece aquilo. Vamos continuar aqui no verso 14. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer, na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado, pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Responsabilidades gerais, pelo menos aqui é o que está no meu subtítulo aqui. Se um homem seduzir uma moça virgem, que não seja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro de um dote e se casará com ela. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Então, olha só as regras. Não deixe que a feiticeira viva. Não deixe quem? A feiticeira viva. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal certamente será executado. Isso aqui chama zoofilia, tá? A gente fala disso na restauração sexual. Porque você pensa que isso não é comum, queridos? Eu, trabalhei eu sou médica, então eu já recebi uma denúncia. E eu tive, numa comunidade que eu atendi, um paciente já idoso que tinha relação com o animal e na frente até, assim, já estava meio passado. E isso aqui é comum, principalmente para lugares que são de sítio. Então, eu trabalhava na comunidade, que é praticamente ali considerada de sítio, tá? Gente, eu não sei qual é o valor do dote, certo? Então, deixa eu ver aqui. Quem tiver relações sexuais com um animal, certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro Deus, além do Senhor, será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. A gente vê, que lá nos Estados Unidos, os estrangeiros são muito maltratados, Lá nos Estados Unidos e em muitos países, os estrangeiros são maltratados. Então, a gente tem que vigiar com isso aqui. Não explore a viúva e nem o órfão. Se você os explorar, eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor.
Uma das coisas que eu quero que você tenha misericórdia é com viúva e com órfão. Porque lá em Tiago vai falar, né? Não sei se é Tiago, que a verdadeira igreja é aquele, né, que acolhe as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia, para um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dominar sem ela? Se não a devolver a seu próximo e pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo aquele que está na presença de Deus e clama a Deus é respondido. Então, muito cuidado com oprimir um justo. Você não deve oprimir ninguém, porque vocês não são demônios, amém? Mas muitas vezes tem pessoas ainda que precisam ter o caráter moldado, tratado, e acabam oprimindo as pessoas. Não blasfeme contra Deus e nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Quê? Não blasfeme contra Deus e não amaldiçoe as autoridades do seu povo. Independente se seu prefeito é ruim ou é bom, independente autoridades, querido, seja espiritual ou governamental, se tá ali foi Deus que instituiu, ou porque o povo merece aquela autoridade, tá? Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma, consagre a mim o seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas e das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por 7 dias e no 8º entregue a mim. Como que é? 7 dias, fica com a mãe, e no 8º entregue a mim. Vocês serão o meu povo santo, por isso não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Ou seja, o que Deus está falando? Vocês não vão comer resto de nada, vocês vão comer do melhor fruto da terra. Amém? Glória a Jesus. Então, tá? Então, aqui que Deus está falando? Nós precisamos ter responsabilidade pelas nossas próprias ações. Amém? Então, Deus está ensinando o povo que toda ação gera uma consequência. Queridos, não existe o pecado grande ou pequeno, mas existe um pecado que traz uma consequência maior que o outro. Se você roubar uma caneta numa agência de banco, talvez você não vai ser punido. No máximo, alguém pode chamar sua atenção se vir você fazendo isso. Mas, se você roubar o banco, você vai ser preso. Ambos pecados vão ser perdoados pelo Senhor Jesus, mas as consequências deles serão totalmente diferentes, tá? A não ser que Deus venha intervir mesmo sobre a questão da consequência. Jesus perdoa o nosso pecado, mas não nos isenta da consequência. Amém? Então, quem causa dano ou prejuízo tem que reparar isso, certo? Ou seja, nós precisamos abandonar uma mentalidade de vítima e começar a nos responsabilizar o quê? Pelas consequências. Tem gente que tá aí, não sei porque minha vida não anda, não sei porque eu tô assim, mas tá. A pergunta não é essa. Ai, por que eu tô passando isso? O que você plantou nos últimos 3, 4 anos? Qual foi o seu tipo de semente? Ah, não, é porque eu me posiciono. Então, você se posicionou agora, você tem que começar a semear algo bom. Porque uma hora essa semente, ela vai brotar, mas por enquanto você está colhendo do que você plantou. Porque, queridos, você não planta hoje e colhe. Pode até acontecer, mas eu preciso dizer para você que nós precisamos assumir a responsabilidade de todo tipo de ação que nós temos. E eu estou falando para vocês nesses dias sobre prosperidade. Se você tem colhido dificuldade financeira, por falta, às vezes, de gestão, por falta de administração, por falta de trabalho, por falta de posicionamento. E por falta, muitas vezes, de coisas que você deveria ter feito há 3, 4 anos atrás e você não fez, certo? Mas se você está vivo ainda dá tempo de você mudar o quê? A semente, amém? Então, não basta a gente reconhecer o erro, a gente precisa reparar aquilo que foi quebrado. Então, olha, se você estava com o animal de alguém e sumiu, você precisa reparar isso, se a culpa foi sua. Então, queridos, nós precisamos aprender a nos responsabilizar
pelas coisas que estão nas nossas responsabilidades, amém? Existe alguma área da sua vida que Deus está exigindo restituição? Primeira coisa, você precisa reconhecer, peraí, essa área precisa de reparação, essa área precisa ser restaurada, eu preciso melhorar essa área, eu preciso me posicionar aqui, eu preciso reparar esse mal que eu fiz para essa pessoa, eu preciso reparar como eu fui negligente com meu filho, eu fui negligente com meu marido. Talvez você hoje está num casamento que a convivência entre você e o seu cônjuge é difícil, mas a pergunta é, o que você semeou no seu casamento nos últimos tempos? Eu fui indiferente, eu fiz o que eu quis. Será que agora não é o tempo de você pedir perdão e reparar e começar a plantar um outro tipo de semente para ter um outro tipo de colheita? Amém? E aí você vai ver que Deus demonstra a misericórdia dele sobre os fracos, sobre os órfãos, sobre as viúvas e os estrangeiros necessitados. Eu acho tão lindo quando Deus fala, não tire toda a colheita, não tire toda a uva da vinha. Deixe um pouco para os órfãos, para as viúvas, deixe um pouco para aqueles que têm necessidade. O nosso Deus, ele é misericordioso e nós devemos também agir dessa forma, com misericórdia, amém? Então Deus, ele tem o quê? Compaixão. E queridos, se você quer viver o evangelho genuíno, você vai precisar aprender a ter o quê? Compaixão. E compaixão é uma das essências de Deus. Compaixão é se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro. E isso é muito difícil quando a gente não tem empatia. Amém? Então, olha só, o reino de Deus, ele não é medido apenas, tá? Ele não é medido apenas por poder, Não, o reino de Deus, ele é medido por misericórdia. Ele é medido por compaixão, ele é medido por empatia, ele é medido quando você estende a sua mão para o outro. Então, olha só, Deus está falando, zelo pelas órfãos, pelas viúvas e pelos estrangeiros, amém? Não menospreze ninguém. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, o fato de ser religioso. Só um exemplo para você. Às vezes você trata pessoas diferentes porque elas não são da mesma fé que você. Mas será que isso é o verdadeiro evangelho? Aí você só quer tratar bem os crentes. Deixa eu falar, você deve tratar melhor ainda quem não é crente. Porque essa pessoa precisa sentir o amor de Cristo em você. Não faça acepção de pessoas, porque talvez você é a ponte para essa pessoa. Amém? Aí Deus vai falar no final do texto, olha, vocês não comem carne esgarçada, carne que foi aí devorada por um animal, porque vocês têm que comer o quê? Olha o que Deus está falando, vocês não comem de resto, povo. Vocês vão comer de um animal que foi preparado, um animal bom. O que Deus está falando? Vocês é uma geração santa, é um povo separado. Vocês são meus príncipes, minhas princesas. Vocês não vão comer qualquer coisa. O que Deus está falando? Eu separei vocês, vocês são um povo preparado. Amém? E eu acho bom esse texto que ele fala sobre as primícias, né? Primícia é aquilo que você dá de melhor para Deus. A primícia do seu tempo, a primícia de algo que você produz, a primícia do seu salário, a primícia. Dá para Deus o seu melhor, amém? Dá para Deus o seu melhor. Então, nós precisamos aprender com esse texto que Deus, ele se importa com os necessitados e ele tem compaixão dos oprimidos. O que você precisa ter mais empatia com o seu irmão? Você precisa ter mais empatia com o seu próximo. Isso, queridos, é extremamente importante. Não julgue as pessoas. Essa pessoa é da religião. É essa que você tem que exercer amor. Essa pessoa precisa sentir o cheiro do Espírito Santo. Essa pessoa, porque, queridos, nós somos taxados disso, daquilo. Será que você realmente prega o reino de Deus? Será que você realmente é tomado do Espírito Santo? Como que as pessoas vão querer saber quem é você e o que você carrega se você não tiver uma conduta de empatia para com esse próximo? Amém? Jesus não fala, ame o próximo como você mesmo, porque a gente se ama, tudo é para nós. Nós queremos trabalhar para comprar algo para nós, nós queremos isso e aquilo para nós. Agora, amar o próximo como a nós mesmos, por nós mesmos é muito difícil, mas quando o Espírito Santo habita dentro de nós é possível. Então você vai falar assim, Jesus, coloca em mim os teus óculos e me faz ver na ótica que você vê as pessoas. Às vezes você pode ter raiva de alguém que te fez mal.
Aí você vai falar bem assim, para você sair da raiva que você tá ranço dessa pessoa. Você vai falar assim: Jesus, me faz olhar para o coração dessa pessoa como Jesus olha. Me faz ver essa pessoa como Deus a vê. Você vai ser tomado de amor. Você vai ser tomado de misericórdia. E você não vai mais conseguir odiar a pessoa que talvez te fez mal, porque você vai olhar com a ótica. E Jesus vai te dar essa experiência. Vai falar assim: Espírito Santo, me ajuda a olhar para essa pessoa como você olha. Porque eu estou julgando, eu estou condenando, eu estou com raiva, mas me ajuda, Espírito Santo, a olhar com olhos de misericórdia para essa pessoa difícil. Me ensina, Senhor, me ensina a ver o coração dessa pessoa. Por quê? Para que você não vá com a espada na mão. Porque tem pessoas... Gente, nós precisamos aprender a respeitar o tempo de cada pessoa. Quanto tempo demorou para você? Jesus bateu na porta quantas vezes para você poder se posicionar? Até que você veio e se posicionou. Glória a Jesus por isso. Mas não houve um tempo. Pessoas talvez não falavam para você: vem, que vamos viver o avivamento. E você não. Você achava que talvez você vivia, ou talvez você não tinha tempo para essas coisas. Nós devemos começar a respeitar o tempo das pessoas. Por mais que é brutal o avivamento que você está vivendo, você precisa respeitar o que o outro está passando. Não deve deixar de orar por essa pessoa, mas entenda, gente, eu estou posicionada em Deus há 10 anos, sem retroceder. O meu irmão se posicionou ano passado. E eu dentro da minha casa, sempre falando dessa glória. Mas há um tempo para todas as coisas. Mas quando acontecer do seu parente, do seu familiar vir, vai ficar. Por quê, queridos? Porque você vai ser um instrumento de bênção na vida dessa pessoa. Amém? Minha cunhada, não sei se ela está aqui hoje, a Paty, está aqui todos os dias. Se ela não assiste agora, ela assiste a live depois. Para mim é uma honra, porque eu sei que santo de casa não faz milagre. Mas eu sei que a minha cunhada tem sido edificada através da minha vida e isso é um privilégio. Mas quanto tempo eu orei por essas pessoas, mas eu nunca tentei descer de goela abaixo o Evangelho de Cristo. Porque nós precisamos respeitar o tempo. Aqui, a Paty está aqui. Paty, quantas vezes eu orei pela Paty? Quantas vezes todo encontro de família eu orava pela Paty? Né? Eu lembro que esses dias ela falou assim: Lari, lembra uma vez que você orou e falou que eu ia ter uma loja, que eu ia vender roupa? Eu falei: Paty, eu nem lembro direito, que já faz tanto tempo. E eu profetizei uns 3, 4 anos isso atrás e ela começou a se posicionar e Deus tem abençoado ela nisso. E ela me lembrou da profecia que eu tinha falado. E eu falei: uau, Paty, já estava até esquecendo. Eu lembro que eu disse algo desse tipo mesmo para você. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos respeitar o tempo da nossa parentela, respeitar o tempo dos nossos amigos, respeitar o tempo, amém? Porque senão, queridos, nós vamos ser salgados demais. E o cristão, ele tem que ter o tempero certo. A Paty é minha testemunha. Paty, que dia que eu tentei descer de goela abaixo? O meu estilo de vida. Eu sempre estou com a minha família, respeitando eles. Porque eu sei que o Espírito Santo faz todas as coisas no tempo. Amém? Agora, quando eles vêm para minha casa, eu faço um culto, né? Então, o que eu estou tentando falar para vocês? Que nós devemos ter a medida certa. Nós devemos respeitar. Mas não devemos deixar de orar, deixar de guerrear, deixar de pedir. Amém? Então, se posicionem. Amém? Glória a Jesus. Tá. Quero entrar no tema que eu estou falando com vocês sobre as legalidades, certo? Nós estamos falando de legalidades que abrem brechas para você não prosperar. Não só não prosperar na área financeira, mas em qualquer outra área. Amém? Paty, uma hora eu vou trazer você aqui na live para você testemunhar o que você está vivendo com Deus. Você topa? Minha cunhada, queridos, é uma mulher linda de Deus. Me deu a minha sobrinha, a Helena, aquela que pesca comigo, sabe? Que no competitivo até um tutano, aquela menina. Ó, vamos lá. Vaidade ligada ao dinheiro, como eu disse para vocês. A vaidade demais vai consumir. Gente, tem pessoas que estão no abismo da vaidade.
E a vaidade não tem limite. Não tem limite de uma bolsa, não tem limite de coisas de estéticas que vão saindo. Então, a pessoa que ela é muito vaidosa, ela é refém o quê? De um modismo, ela é refém de uma estética, de uma aparência. E ela só consegue se sentir bem nos lugares se ela tiver maquiada, arrumada. Então, a vaidade ligada ao dinheiro, né? Ligado a bens materiais. Então, a gente deve ter vaidade, sim, mas controlada. Você sabe por quê? Porque se você tiver uma vida dominada pela vaidade... Gente, tem pessoas que têm uma vaidade doentia, mas o que é a vaidade saudável? É a vaidade que você se arruma, mas a sua vida não é em prol. Tem gente que vive em prol de se arrumar. Tem gente que vive em prol de se adornar todo, se adornar toda. Tem gente que vive em prol da sua aparência. E isso, queridos, é um ídolo, porque você adora, você é um altar, você adora você mesmo. Isso é um ídolo, é um poste ídolo na sua vida, amém? Como eu disse pra você, comprar as coisas para impressionar as pessoas. Aí você compra algo, às vezes você nem precisa, você nem gosta daquilo, mas você compra para mostrar, impressionar as pessoas. Será que você tem essência? E que meio é esse que você tem que convencer alguém pelo que você tem e não pelo que você é? O seu meio é mais pobre que você. Porque se no meio que você frequenta, você precisa comprar as coisas, ou você precisa ter algo para ser aceito ou benquisto, significa que é um meio sem essência nenhuma, ok? Porque se você tem caráter, tem algo relevante dentro de você, é o que importa, amém? Porque, gente, nós precisamos entender que nós somos seres, né? Porque nós somos seres individuais. Cada um tem um gosto, um jeito, um sotaque diferente, um estilo de vida, um estilo de roupa, um estilo de gostar de algo ou não, amém? Tá? O descontrole emocional é algo que afeta muito as nossas decisões financeiras. Então, nós não devemos agir financeiramente pelo nosso emocional, mas a gente deve agir porque a gente sente paz em Deus e já orou por aquilo. Então, por exemplo, se você tem gente que tá triste e sai para comprar porque se alegra. Mas será que você tem dinheiro para comprar para poder se alegrar? O problema é que tem gente que quer descontar as suas crises emocionais comprando, se endividando, porque aí você se sente melhor. Mas isso é um descontrole emocional, é uma fuga, certo? Então, muito cuidado com essa questão da fuga, muito cuidado com essa questão. Então, muito cuidado com essa questão do descontrole emocional. Se você tá triste, você vai lá, é igual a pessoa, né, que tá numa crise emocional, vai lá, se empanturra de chocolate, de doce e de um monte de coisa que faz mal. Então, muito cuidado com descontrole emocional, amém? Quem aqui já foi assim? Tem gente que é compulsivo, tem gente que é compulsiva, né? Às vezes, o descontrole emocional não é nem sobre comprar coisas. A pessoa sai comprando comida e comendo de tudo é um cativeiro. Ó, a Josiane falou, eu já estive nesse cativeiro. Ixi, eu já conheci muitas pessoas que esteve nesse cativeiro, amém? Falta de domínio próprio. Gente, mesmo que você tenha condição de comprar as coisas, a pergunta é, eu preciso disso? Eu vou usar isso? E outra, eu sei que às vezes você quer se dar o luxo, mas às vezes você compra tanta coisa que você não usa, que você deve realmente estar, né, jogando fora um ativo que você poderia estar investindo em algo que realmente ali poderia dobrar, poderia... Então, a pergunta é, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, você pode ter lá, vou falar aqui pras mulheres, você pode ter 30 sutiãs, você vai usar sempre 2 ou 3 que você gosta mais. Então, às vezes a gente quer ter tanta coisa, só que a gente não usa todas as coisas. É igual, por exemplo, roupa. Você tem um monte de roupa, você usa as mais confortáveis. Você tem um monte de calçado lindo, mas você usa o tênis que é mais confortável. Porque o ser humano, ele é assim. Pelo menos eu sou assim. E conheço muito, o apóstolo também é desse jeito, né, apóstolo? Acho que todo mundo é assim. Eu acho que todo mundo é assim. Então, a pergunta é, realmente eu preciso? Principalmente se você está numa fase de ascensão. O que é ascensão? Você está crescendo, mas você também não tem todo o dinheiro do mundo ainda, então você está tentando juntar um ativo, que é uma reserva para poder... Então a pergunta é, eu preciso disso? Agora é o tempo?
Porque se você quer comprar para impressionar pessoas, você já está na prisão, certo? Então, nós precisamos vigiar com isso. E é domínio próprio. Domínio próprio para ir no supermercado. Já viu aquela coisa, né, que a psicologia fala que toda vez que você vai no mercado com fome, você acaba comprando muito do que você não precisava? Porque você está comprando com um sentimento. Você está comprando com um instinto de fome. Mas se você acabou de comer e vai no supermercado, você vai ver que você não vai comprar tudo o que você quer, mas o que você precisa. Porque você está cheio. Você não está com fome. Porque a gente vai no supermercado, a gente olha um negócio, eu vou levar isso aqui para fazer. Mas chega, você nem faz aquilo ali. Mas lá naquele momento, você não está exercendo o domínio próprio. Peraí, já estou levando tanta coisa que vai estragar na geladeira. Então, o que é domínio próprio? É você ter controle. Eu não estou falando de você ser miserável, eu estou falando de você comprar o suficiente. O que dá e ainda sobra, mas tem gente que é exagerada. E tudo isso, queridos, acaba que o devorador vai traçar, porque vai estragar, vai perder. Então, compre o quê? O suficiente. Compre aquilo que você realmente vai usar. Principalmente, agora, se você já cresceu financeiramente, está transbordando, você quer se dar o luxo de ter para ver ali, amém, é seu gosto, realiza seu sonho. Mas você não vai dever para ninguém, você não vai... É o seu gosto. Aí você pode. Aí você está em outro patamar. Eu estou falando de quem está num processo de ascensão, amém? De crescimento, tá? Muitas pessoas têm aquela dificuldade que eu disse para você, cresceu num ambiente de escassez, de miséria. E aí vê tudo com pessimismo. Queridos, se a gente não mudar a nossa visão, tá? Quem já escutou falar sobre o mural profético dos sonhos? O que é o mural profético dos sonhos? É a forma de você visualizar algo que você deseja. Porque uma coisa é você falar uma vez que quer, mas quando você materializa isso numa foto, por exemplo, você talvez foi criado num ambiente de escassez e de miséria, em que talvez ninguém teve uma casa própria. Mas você decidiu mudar esse destino profético na sua linhagem e você pegou lá uma cartolina ou um caderno, ou fez hoje, né, com a tecnologia, você fez esse mural até mesmo no bloco do seu celular, pegou a foto da casa dos teus sonhos e colocou lá a foto da casa dos seus sonhos e bibibi, mamã, colocou bonitinho ali e ali você profetizou. E como que você vai profetizar na casa dos seus sonhos? Senhor, muito obrigada pela linda casa que o Senhor me deu. Essa casa, Senhor Deus, carrega uma atmosfera de glória. Os quartos são lindos. Obrigada pelos móveis que eu escolhi, são os melhores que eu encontrei. Obrigada pela provisão. Você vai agradecer como se já tivesse acontecido. Você vai declarar como, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, pela minha linda casa. E aí, pelo menos, todo dia, eu gosto de quando esse mural é feito, aonde você vê, porque todo dia você mostra para o seu inconsciente, para o seu consciente, para o seu subconsciente, que aquilo ali é uma realidade estabelecida. E aí você vai quebrando esse altar dentro de você, que é um altar de miséria e de escassez, porque você gerou uma nova realidade. Porque quando você faz isso guardado num caderno, você tem que abrir aquele caderno todo dia. Gente, eu fiz isso assim que nós casamos, não foi, amor? Foi. Assim que nós casamos. Eu fiz o mural profético dos sonhos com 8 cartolinas. Eu vou tentar achar aqui pra você. Eu preciso fazer outro, porque tudo que eu coloquei ali praticamente já se realizou. Mas eu estava, sabe onde? Na cabeceira da minha cama, naquela época. Na primeira casa que o apóstolo morou. Deixa eu achar aqui no meu e-mail, eu acho. Peraí. Eu vou achar aqui, peraí. Aí eu mudei da casa, fui arrancada a parede, querendo ou não, rasgou, né, amor? É. Aí eu tirei a foto. Mas eu orei muito tempo sobre aquele mural. Oh, Senhor, cadê? Vou achar aqui. Gente, amanhã eu vou trazer pra vocês, eu não tô achando. Peraí, acho que tá aqui nesse meio. Achei, vocês são sortudos. Eu vou mostrar pra vocês a parte... Aí eu fiz com 8 cartolinas, certo? Olha só. Uma cartolina eu coloquei Viagem ao Mundo. Aí eu coloquei
todos os continentes. Coloquei, olha aqui, ó, vou mostrar, viagem ao mundo. Ó, esse aqui é uma cartolina. Aí coloquei, viagem ao mundo. Coloquei lá. Lua de mel, Ásia, África, férias, Europa, tudo. Certo? Aí deixa eu achar outra parte aqui. A parte espiritual eu gosto bastante desse ato profético. Ó, aqui na parte espiritual, né? Dons espirituais, edificação, semente, fogo de Deus, adoração, visões, restauração, olha só. Aí, no meio, eu tava profetizando. Eu não tinha terminado ele ainda, quando eu tirei a foto. Tá vendo? E eu profetizei coisas que... Ah, esse aqui, ó, essa parte espiritual aqui ficou pronta, quando eu tirei a foto, ó. Aí eu coloquei lá. Multidões, e eu profetizei coisas como se já tivessem acontecido. Por quê? Porque quando a gente declara, ó, olha só o que eu escrevi numa época que eu tinha começado uma célula na garagem da minha casa. Por quê? O profético é quando você profetiza como se já tivesse acontecido. Isso aqui, queridos, é algo sobrenatural, tá? Gente, você vai fazer sobre todas as áreas da sua vida. Uma vez que você faz um mural profético, você vai, ó, olha só o que eu declarei. Ministramos com unção, ousadia, poder e muita sabedoria às multidões de todo o mundo. A presença de Deus é extraordinária e genuína em todas as nossas reuniões, milagres, curas, visões, libertações. Um romper sobrenatural debaixo de uma nuvem de glória acontece todo o tempo. Aí eu coloquei assim, ó, uma coisa que eu profetizei. Somos os maiores estrategistas do reino de Deus para ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Eu tinha só uma célula com algumas pessoas. Olha o que eu estava que nós já éramos. Somos íntimos do doce, incrível Jesus e andamos em busca de nos parecermos com Ele todos os dias, falando como Ele falaria, perdoando como Ele perdoaria, abençoando como Ele abençoaria, anunciando o reino como Ele anunciaria, amando o próximo como Ele amaria, em busca de parecermos semelhante com Ele cada dia. Olha que forte isso. Eu coloquei uma coisa, deixa eu ver, ó. Somos inundados todas as manhãs por um amor constrangedor, o amor de Jesus. E como uma explosão dentro do nosso coração, é como uma explosão dentro do nosso coração. Vivemos para Ele, por Ele, todos os dias. E andamos de mãos dadas ao lado dEle. Somos imitadores de Cristo aqui na terra. Exalamos o perfume de Jesus em todas as nossas condutas diárias. Somos abraçados pelo perfeito e genuíno amor do Senhor Jesus. Amém? Então, eu fui colocando no meu mural, coloquei uma casa linda, coloquei um mural você faz, então assim, eu fiz com 8 cartolinas, voltando aqui, fiz com 8 cartolinas, cada cartolina eu coloquei minha parte sentimental, eu e o apóstolo, nossos futuros filhos, viagens e tudo que a gente queria ver junto. Então você vai fazer conforme cada área. Então você faz a sua área financeira, Senhor, obrigada, porque o Senhor me prosperou, eu tenho, né, viajado, tenho vivido, tenho desfrutado, amém? Então, você precisa começar a declarar as coisas como se já tivessem acontecido e olhar para esse destino todos os dias. Para de ficar perguntando como, mas faz a sua parte também, amém? Deus quer te prosperar, Deus quer te dar tudo aquilo que você almeja, mas se você não se posicionar, nada disso vai acontecer, porque também existe o ato de o quê? De posicionamento, tá? Deixa eu ver aqui, outra coisa. Tá. Onde que eu parei aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Agora eu preciso achar aqui na minha pequena lista. Tá. Talvez a gente cresça num ambiente que fala assim, né? Que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro não presta, isso. Então a gente cresce com a crença limitante. E tem muitas pessoas que têm crenças de que o dinheiro é sujo. E aí você talvez foi uma criança que o seu pai falava, não pega em dinheiro, que dinheiro é sujo. E aí você gerou um bloqueio relacionado ao dinheiro, relacionado a ter as coisas, né? Talvez o seu pai tinha uma condição financeira muito ruim, sua mãe também, de muita escassez. E aí quem prosperava, o seu pai falava, ó lá, o fulano, ó, mexe com coisa errada,
né? Tá prosperando. Até alguma coisa errada tá fazendo. Porque tem gente que associa que se alguém está prosperando, né, está. E aí gerou em você o quê? Um gatilho de uma crença limitante. E aí você gerou um bloqueio de que quem ganha ou adquire qualquer coisa tá fazendo alguma coisa errada, certo? Então, muitas vezes, é dentro da religiosidade, de uma doutrina que seu pai e sua mãe vivia, religiosa, em que o cristão não pode ter dinheiro. Gente, o cristão não pode adorar o dinheiro, ele não pode servir ao dinheiro. Mas o dinheiro, ele potencializa o reino de Deus. Gente, sem dinheiro não se constrói um prédio. Sem dinheiro não se paga missões. Sem dinheiro não se evangeliza. As coisas são feitas com recurso. Tem que ter recurso, certo? O dinheiro, ele poupa você de dar tempo e conseguir ter folga para poder adorar Deus. Então, se você tem uma vida estável financeiramente, você consegue ter tempo para buscar Deus. Então, mas se você tá aí todo dia correndo atrás, trabalhando 10, 8 horas por dia, aí você tem que dormir, aí você tem que fazer as coisas de casa, que tempo sobra para você? Então, o seu maior ativo é tempo. Então, talvez você cresceu com essa crença limitante. Então, agora você vai fazer assim, ó. Fala assim, em nome de Jesus, eu rejeito toda crença que entrou na minha mente. Fala, eu rejeito toda crença que entrou no meu consciente. Fala, eu rejeito em nome de Jesus toda crença que entrou no meu subconsciente. Fala assim, eu rejeito toda crença que entrou no meu inconsciente. Fala, eu destrono hoje em nome de Jesus. Eu arranco isso de mim hoje em nome de Jesus. Eu não quero mais ter nenhum tipo de crença limitante relacionada à prosperidade, relacionada a crescimento, relacionada a prosperar, relacionada a crescer, relacionada a progredir. Fala assim, eu rejeito hoje em nome de Jesus toda crença que foi implantada em mim, desde o âmbito espiritual, natural, mental, cultural, porque muitas dessas crenças vêm da onde? Vêm da cultura do seu pai, da sua mãe, da cultura da onde você cresceu, da cultura das pessoas que você... Gente, até os 7 anos, todo mundo que a gente escuta, tudo que a gente aprende vai moldar boa parte do nosso caráter no decorrer dos próximos anos. E isso é psicologicamente comprovado. Então, o que você viu até os 7 anos? E depois ali também, lógico, vai influenciar, mas a forma que seus pais viveram, brigas às vezes que você viu do seu pai e da sua mãe relacionada a dinheiro trouxe bloqueios para você, amém? Ó, eu já estive em uma crença limitante, olha, né, apóstolo? O apóstolo já esteve nesse lugar. E hoje, para honra e glória de Deus, né, o Senhor libertou ele e tá libertando muitos de vocês, e eu creio que muitos de vocês aqui já são até libertos, tá? Então, arranca toda a escassez que foi impregnada por essas crenças limitantes dentro de você, amém? Que talvez uma crença de que quem prospera não vai para o céu, quem prospera não é aceito no reino de Deus. Gente, temos Abraão, Moisés e tantos homens. Gente, olha só, Ló e Abraão estavam tão ricos que eles tiveram que se separar, porque os pastores deles, os funcionários deles estavam brigando entre si por causa de terra e espaço. Será que Deus abomina? Gente, Deus, Ele é o dono do ouro, da prata. Agora, você não pode ter as coisas materiais como seu. Deus colocou nas tuas mãos, você é o mordomo de Deus. Você é a mordoma de Deus, ou seja, você é um mero administrador. Por isso que quando nós dizimamos 10%, nós estamos falando, Senhor, nada disso daqui é meu, é seu. Eu estou cuidando e desfrutando enquanto eu tenho vida aqui na terra. Essa tem que ser a nossa consciência. Amém? Certo? Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui. Existem as maldições hereditárias que vêm dentro de uma linhagem. E quais são aquelas que abrem a legalidade para as áreas? Você vê que tem família que faz muita dívida. Isso é uma maldição hereditária. O seu pai e sua mãe, todo mundo vive só fazendo dívida. E você aprendeu a viver fazendo dívida, a suprir uma e fazer outra. E isso, queridos, é uma conduta errônea de se viver. Porque é tão bom você poder comprar as coisas e não dever aquilo ali, e já pagar e já quitar. Então, se você tem uma cultura assim, rompe com esse padrão, porque esse padrão veio da sua família. Mas o melhor padrão é o quê? Você ter o dinheiro para comprar e não precisar fazer a dívida para depois ter o dinheiro. Então, muda hoje essa realidade. Outra coisa, às vezes o padrão que veio da sua família é padrão de fracassos financeiros. Sua família talvez já foi muito rica, ou todo mundo que se levanta, mas fale, uma hora quebra, ganha muito dinheiro, mas quebra.
E todo mundo, muita gente na sua família, pai, parente, avô, avó, já talvez quebrou financeiramente. Então, o que você vai fazer? Você vai falar, Senhor, eu rejeito esse padrão de fracasso, de dívida. Eu rejeito esse padrão de dívida. Eu rejeito, Senhor, o dinheiro ilícito, dinheiro de jogatina, dinheiro de... Talvez, olha só outro padrão. Na sua família tem muita aposta, tem muito jogo, tem muito dinheiro ilícito, contrabando. Fala, Senhor, eu rejeito isso sobre a minha vida. Eu rejeito todo o contrabando, eu rejeito tudo isso, Senhor. Talvez tem na sua família esse padrão de enganar. Como que fala? Estelionato. A pessoa compra as coisas, adquire as coisas, enganando a outra, passando a perna na outra e fazendo isso. E talvez na sua família são conhecidos por serem assim. Fala, Senhor, eu rejeito hoje esse padrão. Queridos, às vezes há uma maldição na área financeira na vida de uma pessoa por causa dos altares lá atrás. O que é esses altares? Altares que fomentaram o ganho do dinheiro ilícito. Como, por exemplo, uma casa de prostíbulo, uma casa de jogos, né? Fomentar o contrabando, pessoas que contrabandearam, estiveram na máfia e adquiriram dinheiro assim. Então isso é um altar, porque o altar é quando uma pessoa, ela não só levanta aquele pecado, mas ela levanta pessoas e um lugar e ela fomenta aquilo ali, entendeu? Então, por exemplo, o altar é quando a pessoa dedicou, por exemplo, vamos supor que lá atrás, um tataravô seu, ele era dono de uma casa de prostíbulo, e ali tinha 20 meninas ou 30 meninas que trabalhavam e foram revezando, e isso durou 30 anos. Então ele levantou um altar. Quantos demônios não beberam e não se alimentaram? E isso agora reflete sobre a linhagem, porque a Bíblia vai dizer em Êxodo 20 que Deus visita a iniquidade. O que é iniquidade? Olha, vamos lá de novo. Pega lá, Êxodo 20. Abre comigo Êxodo 20. Olha só. Não se curve diante deles e nem os adore, pois eu sou o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Tá, aí Deus está falando. Trago consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, se lá o seu bisavô foi esse dono de prostíbulo, ele é a 1ª geração. A 2ª geração é o filho dele, tá? Lá o seu avô, que é o seu pai. Você é a 3ª geração e a 4ª é os seus filhos. Então, se você hoje não... trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam. E quem que são aqueles que os rejeitam a Deus? Gente, quem desobedece a Deus, quem peca contra Deus, está rejeitando a Deus. Amém? E aí, a pessoa pecou, iniquidade. E Deus vai visitar a iniquidade que você praticou na vida do seu filho. Porque você ainda não se arrependeu disso. Porque você não sabe que aquilo ali é um pecado. Porque algo ficou tão torto dentro de você que você já não consegue reconhecer. Então você vai falar assim hoje: eu rejeito toda a maldição hereditária que veio da minha mãe em nome de Jesus. Eu rejeito toda a maldição hereditária que veio do meu pai em nome de Jesus. Fala, eu rejeito agora todas as maldições que vieram sobre a minha vida, em qualquer área, mas principalmente na área financeira. Fala, eu rejeito todo o espírito devorador das minhas finanças. Eu rejeito agora pelo sangue de Jesus. Fala, Satanás, eu te rejeito. Eu me desligo de toda maldição geracional. Fala, eu me desligo de toda maldição hereditária. Eu me desligo de toda maldição autoproferida. Aí a gente falou agora de uma maldição do DNA, maldição que veio o quê? Na genética. Levantaram talvez um altar na sua linhagem de mãe ou de pai. Agora, tem a maldição que você mesmo disse sobre você. Eu nunca vou prosperar. Tá amarrado em nome de Jesus. Eu nunca vou crescer, eu nunca isso. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. E você, gente, você tem autoridade sobre a sua vida, sua mãe, seu pai. Talvez essa palavra, se veio de você, é maldições autoproferidas. Então você vai falar, Senhor, cancelo agora, com o fogo da tua presença, toda a palavra que eu declarei de maldição sobre mim. Então fala assim, Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito toda a palavra de maldição que eu mesmo declarei sobre a minha vida. Senhor, rasga toda a sentença que eu declarei sobre a minha vida com o sangue de Jesus. Senhor, eu rejeito toda a palavra de maldição que eu mesmo falei sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vai repetindo isso aí. Aí nós temos maldições hereditárias. A gente nasceu, ela já estava acontecendo sobre nós. Maldições autoproferidas, você falou. Agora, maldições lançadas.
Quais são essas maldições lançadas? Lançada pela família, por um pastor, por um líder, por um macumbeiro, lançada por um chefe, por alguém. Agora, as maldições lançadas por parente, mãe, pai, avô, vó, ou cônjuge, ou pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre você, são terríveis, como um pastor, uma pastora, certo? Então, talvez, a sua mãe falou, você nunca vai prosperar, você nunca vai passar numa faculdade, você nasceu para ser igual a gente. Isso é uma palavra de maldição. E a palavra de um pai e de uma mãe, principalmente a palavra de um pai, no âmbito financeiro tem um poder muito grande. Então você vai falar assim, em nome de Jesus, eu rejeito toda a palavra que eu escutei dos meus pais em nome de Jesus. Senhor, cancela toda a sentença de maldição que os meus pais declararam sobre a minha vida. Fala, Senhor, cancela toda a sentença de maldição que aquele chefe que eu tive falou sobre a minha vida, que eu nunca ia ser ninguém. Fala, Senhor, eu cancelo hoje pelo sangue de Jesus toda a palavra que aquela feiticeira disse contra a minha vida, que aquela pastora ficou com raiva que eu saí da igreja e disse que eu não ia. Gente, porque às vezes tem pastores que são doentes emocionalmente, e ele não aceita você ir para uma outra igreja porque ele acha que você pertence a ele. Nós não pertencemos a pastor nenhum. Nós somos seres individuais que estão em busca de Cristo, nós somos dependentes do Espírito Santo. Um pastor, uma pastora, um líder, ele é um auxiliar de Deus que está encaminhando. Se você não quer ficar mais dentro daquela organização, daquela denominação, você tem todo o direito de ir para outra e ser suprido na outra. E deixa eu ensinar vocês, se você ali não dá mais para você, sai debaixo da benção, pastor. Eu quero agradecer o tempo que eu fiquei aqui, mas eu estou indo agora para outro ministério. Eu creio que eu cresci muito aqui, quero que o Senhor me abençoe, quero agradecer. Gente, sai com a porta aberta, sai com uma porta de bênção, sem briga, sem, né? O brasileiro tem esse negócio, é um mimimi, é um negocinho. Gente, a gente precisa ser um pouco mais ético nessa parte, amém? Certo? Então, é sobre isso, tá? A pessoa fala assim, apóstolo, quero desligar do ministério. O apóstolo, nem eu faço mais desligamento. Eu falo, apóstolo, nem pergunto por quê, ué. Se você tem uma direção de Deus, eu vou questionar. Porque, gente, a gente crê que cada um, né, tem sua individualidade, cada um toma o seu destino. Às vezes você cresceu aqui, agora é tempo de crescer em outro lugar e tá tudo bem. Tá tudo bem, amém? E às vezes esse pastor, essa pastora vai amaldiçoa, fala, não, que isso, aquilo. Então fala, eu rejeito toda a palavra de maldição que foi lançada contra a minha vida. Gente, maldição sem causa não pega. Agora, se você estiver devendo, pede perdão para Deus. Se você fez algo de errado, pede perdão para Deus, tá? Então, maldições hereditárias, maldições autoproferidas, maldições lançadas, certo? Aí tem as maldições que vêm das obras de feitiçaria, que são amarrações. Como que é isso? A pessoa vai lá e fala, eu quero destruir o casamento da fulana. A fulana não está alinhada com Deus, tem brecha na vida. E essa pessoa vai lá e faz um trabalho, uma obra. O que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer que, às vezes, essa pessoa começa a ter prejuízo se ela não estiver posicionada com Deus. Agora, se você é um cristão que ora, sinto muito em dizer, mas o demônio não vai conseguir nem chegar no seu endereço. Porque você é uma pessoa que ora. Amém? Então, você fala assim agora, eu rejeito toda obra de maldição, toda obra de amarração contra a minha vida, em nome de Jesus. Fala, Senhor, quebra todo o trabalho espiritual que foi feito para destruir minha área financeira, foi feito para destruir meu casamento. Então, as obras de maldição que foram feitas na feitiçaria têm muito peso. Agora, tem algo que é semelhante à obra de feitiçaria, que é a inveja. Gente, por isso que eu falo, cuidado com quem vocês contam as coisas de vocês, porque a inveja, se você tiver brecha, a inveja, ela age no mesmo nível da maldição de uma macumba, de uma feitiçaria. É no mesmo nível. A inveja, queridos, é algo maligno, porque a pessoa deseja com emoção, deseja com raiva, deseja com ódio, deseja... Então você vai falar, Senhor, eu destrono agora, em nome de Jesus, toda a inveja contra a minha vida, quebra todo o laço de inveja, quebra todo o laço do passarinheiro em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, você assiste essa live novamente. Eu quero que você compartilhe essa live com pelo menos 12 pessoas que você sentir no seu coração. Porque tem gente que está numa teia de aranha por causa de maldições. Amém? Eu tenho certeza que se essas pessoas declararem isso em nome do Senhor Jesus, elas vão sair desse padrão repetitivo. E, queridos, muitas vezes travas financeiras é às vezes uma amarração. Tá?
Ó, um dia abençoado para todos vocês, um dia profético, cheio da presença do Espírito Santo. Assistam essa live de novo, em nome de Jesus.